Olá, você está escutando o podcast Cura, Arte e Criatividade, feito especialmente por mim, Paty Diniz, para fazer você, eu, nos religarmos à essência criadora, criativa e curativa do fazer arte. Olá! Muito feliz de ter retornado aqui com o podcast e principalmente nesse retorno, depois dessa pausa, início de ano, carnaval, né? Depois do carnaval que tudo começa, a gente vai falar do capítulo 5 do livro Medo. Thich Nhat Hanh, continuar o nosso estudo. Esse capítulo 5 é um capítulo bem grande e ele tem a temática de não há chegada, não há partida. Ele fala de existência, ele fala do medo de perder, da morte, dessa continuidade, de fortificar esse olhar pela consciência plena do movimento e do momento presente. Então, daqui a pouco, segura aí, a gente já vai falar sobre tudo isso e tem exercício sim do Thich para ajudar a gente a se manter aí, a condicionar nossa mente no aqui e agora, nessa benéfica felicidade do aqui e agora. Thich abre o capítulo dizendo assim: o maior de todos os nossos medos é o de quando morrermos, nos transformarmos em nada. Essa frase ela dá o tom desse capítulo inteiro, Não há chegada, não há partida, capítulo 5, que vai pouco a pouco, como se realmente o Thich estivesse caminhando conosco, caminhando, conversando, nos conscientizando em cada passo, uma nova forma de alinhamento, de pensamento, de relação com a vida. Então, ele vai aqui pouco a pouco nos mostrando por inúmeras palavras, situações e até experiências dele mesmo, de que nada tem aniquilamento. Que a gente pode transformar essa nossa visão do medo desse aniquilamento, dessa crença, né, que somos destruídos e que se encerra. E ele vai mais profundo ainda, ele retira aí ensinamentos de Buda, dizendo que Buda ensinou então que não existe um nascimento e não existe a morte. A nossa crença, diz ele, de que estas ideias sobre nascimento e morte são reais, criam uma ilusão poderosa que nos causa muito sofrimento. E quando eu estudei esse capítulo, para passar aqui, para compartilhar com vocês, para mim foi como se eu estivesse sendo envolvida por um toque muito suave, de muito amor, de muita amorosidade. Um olhar que ele não quer impor os seus conceitos, nem de se dizer certo, nem forçar, né, a que ninguém tome aí uma postura involuntária ou forçada, mas pelo contrário, ele vem de um olhar muito amoroso, vem com palavras muito amorosas, principalmente quando ele começa a relatar aqui as histórias que ele mesmo vivenciou e a própria vivência dele, a tomada de consciência dele, de como essa crença ilusória de que a vida se encerra foi dissolvida nele mesmo com a morte da mãe dele. Nessa passagem que ele relata, quando ele era jovem e a mãe dele morreu, ele disse que ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste, muito. Ele estava muito triste, choroso. E ele escreveu no diário: o maior infortúnio da minha vida aconteceu. A mãe dele morreu. Foi um pesar muito grande, né, no coração dele.
Até que um dia ele teve um sonho com a mãe e ele se viu sentado com ela. E eles estavam tendo uma conversa ótima no sonho, maravilhosa. Ela estava com uma aparência jovem, bela, com seus cabelos assim caídos em volta dos ombros. Ele disse que era tão agradável estar sentado e conversando com ela, que ela era como ela nunca tivesse morrido. E aí ele acordou e ele teve um sentimento muito forte de que ele nunca tinha perdido a mãe dele. Esse sentimento estava com ele e era muito claro. E ele compreendeu então o que Buda disse anteriormente, né? Ele compreendeu que a ideia de ter perdido a mãe era simplesmente uma ideia. Era uma ideia que tinha sido construída na mente dele. Porque ficou óbvio naquele momento, quando ele acordou, que a mãe dele, ainda estava viva dentro dele e estaria viva para sempre. Então ele relata que abriu a porta, foi lá fora da casa em que ele morava no campo. Toda a encosta do morro estava sendo banhada pelo luar. Vejam, ele não tinha nem acordado de manhã, foi no meio da noite. Andando devagar naquela luz suave, diz ele, através das fileiras de hortaliças, eu observei que minha mãe, de fato, ainda estava comigo. Minha mãe era o luar, me acariciando como ela tinha feito tão frequentemente, muito gentil, muito doce. Toda vez que os meus pés tocavam a terra, eu sabia que a minha mãe estava ali comigo. Eu sabia que meu corpo não era só meu, mas uma continuação viva da minha mãe e do meu pai, dos meus avós e bisavós e de todos os meus ancestrais. Estes pés, diz ele, que eu via como meus pés, eram na realidade nossos pés. Juntos, minha mãe e eu estávamos deixando pegadas no solo úmido. A ideia de que eu tinha perdido a minha mãe deixou de existir. Tudo o que eu tinha que fazer era olhar a palma da minha mão, ou sentir a brisa em minha face, ou a terra sob os meus pés, para lembrar que minha mãe estava sempre comigo, disponível a qualquer momento. E ele encerra esse pequeno item dentro desse capítulo grandioso, dizendo assim: preste atenção ao mundo à sua volta, nas folhas e flores, nos pássaros e na chuva. Se você conseguir parar e olhar profundamente, você reconhecerá o seu amado, a sua amada, se manifestando muitas e muitas vezes de várias formas. Você se libertará do seu medo e dor e abraçará novamente a alegria da vida. É muito lindo, por isso que eu falo que esse livro a gente está caminhando com o Tite e está colhendo dessa suavidade dos ensinamentos dele e de experiências muito corajosas que ele traz, tirando todo aquele preceito em que a gente acha quando tem uma pessoa muito sábia à nossa frente, que parece que ela nasceu sabendo, né? Parece que ela nasceu ali prontinha. E ele se coloca em todos os capítulos, em todos os momentos para explicar situações pessoais dele, em que ele se colocou também na vulnerabilidade, ele também estava vulnerável. E como que esses insights, essa fala, essa filosofia, essa sabedoria, melhor dizendo, que ele colheu de Buda, como que ela entrou dentro dele. Porque a gente pode ler inúmeros livros, a gente pode se emocionar aqui com essa história, eu e você, a gente pode ler 3, 4, 5 vezes esse livro do Tite,
Mas o que traz para a gente, né, esse estalo em que a gente compreende mesmo é na nossa vivência. E a partir do momento em que a gente vai se abrindo a largar antigos conceitos, porque aqui ele está convidando a todos nós, a eu, a você, que abandonemos assim, ou pelo menos questionemos, mas será mesmo que existe esse aniquilamento? Será que mesmo que existe essa morte? Ou o que a gente chama de morte e carregado de tanto pesar não é simplesmente uma forma de manifestação diferente para a mesma coisa, né? E isso aqui ele vai costurando com a gente, vai contando para a gente uma história para ir cada vez mais se aprofundando nesse ensinamento tão precioso que Buda trouxe ali no início, quando ele falou que era ilusória essa ideia, era apenas uma ideia, né? Como ele disse, era apenas uma ideia, algo que eu tinha cultivado dentro de mim. A partir do momento que eu abandono essa ideia, que eu abro mão dessa ideia, tudo pode ser diferente. E eu vou ver a presença, eu vou sentir a presença da minha mãe, como ele chamou também, dos nossos amados, dos nossos queridos e queridas, em todos os momentos, em todas as manifestações da vida. E aí a gente começa a perceber que esse medo ele vai se dissolvendo. Ele continua colocando para a gente, então, que as perspectivas que a gente tem cada vez mais de correr, né? Pensando no futuro, trazendo essa ansiedade, trazendo essa angústia, né? De conseguir estar lá no futuro, conquistando, né, uma vida plena, conquistando a nossa felicidade. Ele diz aqui nesse próximo item que a gente deposita a nossa esperança, né? Ele não usa essa palavra, mas aqui para te explicar, eu acho que ela cabe, a esperança que a felicidade vai estar no futuro. Então, tudo bem, eu não sou feliz agora, porque mais amanhã, ou no ano que vem, ou quando eu tiver tantos anos, né, eu vou conquistar a felicidade. E o que ele fala aqui nesse trechinho é que não, nada disso. A felicidade está agora. É outra ideia que a gente coloca para gente e que a gente perde ao cultivá-la. Ele diz o seguinte: diariamente tendemos a acreditar que a felicidade só é possível no futuro. Estamos sempre buscando as condições certas, que ainda não temos para nos fazer felizes. Então, a gente está em busca dessa felicidade sempre, tá? E a gente ignora o que está acontecendo diante de nós. A gente se desloca, então a gente não se torna presente no agora, né? Na nossa vida agora, não colhe esses tesouros de agora, de tudo que está acontecendo agora. A gente fala, pois sabe, se, né, eu tiver tal coisa, ou quando eu tiver tal idade, ou quando eu conquistar tal coisa, pode ser que então na aposentadoria, não? Pode ser que então quando eu deixe de trabalhar eu seja mais feliz, porque eu vou ter mais tempo e tudo mais, ou porque quando essa fase dos meus filhos avançar, né, eu não vou estar tão desgastada, assim, etc. As desculpas que a gente dá para a gente estar sempre pensando no futuro, ou quando eu terminar essa pós-graduação, ou mais aquele curso, eu vou estar preparada, eu vou estar feliz, eu vou estar harmônica. E aí ele continua. Buscamos algo que nos fará sentir mais confiantes, mais protegidos, mais seguros, mas estamos o tempo todo com medo do que o futuro trará. De novo ele volta, é o medo de perder, o medo de perder emprego, nossos pertences, as pessoas próximas que amamos. Então, ele diz, esperamos, usando a palavra mesmo, esperança, aquele momento mágico, sempre num dia futuro, quando tudo estará do jeito que queremos que esteja.
Então a gente esquece que a vida está sempre disponível somente no momento presente. A gente esquece que a vida se faz no momento presente, não no futuro, nem lá no passado. E ele cita mais uma vez uma frase de Buda que vai permear todo esse capítulo. Então, prepara lápis, anota aí, que é a seguinte: é possível viver alegremente no momento presente. Este é o único momento que temos. E ele continua dizendo uma parábola da Bíblia mesmo, né, sobre o tesouro enterrado, em que um certo senhor de terras tinha uma vastidão de terras, inúmeras terras, até que ele descobre num pedaço muito pequeno um tesouro. Ele abandona todo o resto e fica só ali com aquele tesouro. Então é exatamente essa analogia que ele quer trazer para a gente, de que você pode ter 1000 planos para o futuro, achar que o futuro vai resolver sua vida, mas o que realmente é presente é o momento presente. É nele que está a felicidade. É aqui que está o seu tesouro. É no agora. É no que você tem agora. Por mais angustiante que possa parecer essa situação, por mais deprimente ou triste que você se sinta, porque a gente aqui, né, está falando justamente dos momentos opostos ao que a gente considera alegria e felicidade, né? Quando a gente está muito alegre, muito feliz, tem até aquela síndrome de que, putz, vai acabar a minha alegria daqui a pouco. Então, vou aproveitar ao máximo porque, sabe, aquela síndrome do domingo à noite, né? Segunda-feira vai ter que trabalhar, então vamos aproveitar aqui ao máximo o fim de semana, que depois tem 5 dias, né, não? 5 dias de trabalho e de estresse e tudo mais. E ele quer trazer pra gente esse tesouro. Eu acho que é um grande tesouro da gente se reprogramar para viver aqui e agora. E ele diz um pequeno verso que lá na comunidade que ele fundou, que ainda funciona, tá? Plum Village, se você for pesquisar, você vai encontrar, eles fazem retiros maravilhosos, eles têm todos as palestras também do Tite. Ele disse que eles recitam esse versinho, e por aqui a gente vai encerrando o podcast, fazendo essa prática do verso, para que a gente esteja presente e comece a incorporar essa camada e programando a nossa mente de uma forma diferente, porque é tudo treino, né? É um treino de visão, é um treino de olhar, é um movimento que a gente precisa fazer, é se abrir para olhar a vida diferente, a desejar, então, praticar, colocar as mãos na massa. Ele fala, somente treinando para viver desta forma. Temos que nos treinar para reconhecer as várias condições de felicidade que já estão aqui presentes, porque a gente foi condicionado, programado, e não é culpa e culpados. Não, é só você entender que é assim que está posto. Nós fomos condicionados, programadas a não ver a felicidade no presente, a viver a angústia do medo do passado e do medo do futuro. E a gente, para transformar isso, a gente precisa de treinamento. E aqui vai uma lição, um treinamento para a gente começar. O verso diz assim: cheguei, estou em casa, no aqui e no agora. Estou forte, estou livre. Eu moro na dimensão última. E ele nos aconselha a todo momento, não precisa recitar o verso todo, não, a se lembrar, só falando a primeira frase. Eu inspiro, digo cheguei. Eu expiro, digo estou em casa.
Inspirando, cheguei. Expirando, estou em casa. Ele fala que só essa prática muito singela, ela vai nos proporcionar, então, um insight que é muito maior do que as palavras pronunciadas. Um insight que é aquela vivência, né, de entendi, que a gente não vai nem conseguir colocar nas palavras, mas a gente vai se tranquilizar. Eu inspiro, cheguei, expiro, estou em casa. E você pode escolher todos os momentos para fazer isso, né? Pode colocar essa frase perto de você, em post-its, pode deixar ela lá na tela do seu celular, pode mandar, né, para você mesmo lá no WhatsApp essa frase, né, do grupo do eu. Manda para você mesmo: cheguei, estou em casa. Lavando louça, escovando o dente, indo tomar banho, antes de comer. Cheguei, inspira, expira, estou em casa. Quando a gente conseguir, né, trazer essa consciência, um pouquinho mais dessa consciência para a gente, diz o Tite, a gente vai realmente desenvolver o que ele chamou nos capítulos anteriores de destemor. E a gente vai começar a aproveitar melhor cada momento agora da nossa vida. E eu não canso de dizer para mim mesma, e aqui eu vou compartilhar com você, está tudo bem, está tudo perfeito. E que a gente possa se abrir a abraçar esse tesouro do presente que temos agora, sem nos culparmos, sem nos julgarmos, sem nos chicotearmos, né? Ou nos forçarmos a termos uma visão parecendo angélica, porque não é assim essa proposta, é uma proposta de, pelo contrário, de sermos humanos, que Tite aqui falou da sua humanidade, com a saudade imensa que ele tinha da mãe quando morreu, e como ele olhou de uma forma diferente toda aquela situação e se conectou com essa mãe, com essa manifestação da mãe em tudo. Então aqui é para que a gente possa ir, como Tite, passo a passo, inspirando e expirando, treinando, fazendo esse treinamento para mudar essa visão, esse conceito que a gente tem formulado, essas ideias sobre o que é a felicidade, sobre o que é a vida. Prazer de te receber aqui nesse podcast. Se fez sentido para você, então compartilha com quem você acha que também vai gostar desse conteúdo. Quanto mais pessoas acessam, mais ajuda o meu trabalho. E embaixo aqui estão todos os links dos cursos, das vivências que eu compartilho no ateliê. E vai ser uma honra, um prazer te receber em algum deles. Um beijo, até o próximo episódio.